Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e no programa de hoje nós vamos falar sobre mais duas novas contratações que foram anunciadas pela Caldense. Ontem nós já tínhamos falado aqui do Romário, que está de volta, né? Ele que é volante, vai defender novamente a Caldense, e agora mais duas contratações. Falando em Romário, o Romário que é senador e que é também presidente do América do Rio, com 58 anos, resolveu que vai voltar a jogar futebol. O sonho dele é jogar junto com o Romarinho, que é filho dele, e está lá no América. Então, ele, em princípio, vai jogar alguns jogos treino, mas jogos amistosos, mas ele pretende, quem sabe, aí, disputar ainda a segunda divisão do futebol carioca. O nome dele já apareceu no BID, o Boletim Informativo Diário, que dá direito ao jogador atuar pelo clube dele. Nós vamos falar aqui também hoje da semifinal da Taça Poços de Caldas e também da Copa Zé Gordinho de Futebol Society, que está terminando, né? Foi uma competição bacana que se desenvolveu ao longo dos dois meses anteriores e agora já estamos aí na fase final da competição. O Brasileirão teve início ontem, a segunda rodada, hoje tem jogo também. Nós vamos falar da Champions League. Teve ontem viradas sensacionais, né? Quem imaginava aí que o Atlético de Madrid fosse ficar de fora, ficou. E quem pensava também que o Barcelona não ia perder a oportunidade, já que tinha conquistado um grande resultado fora de casa, você vai ver que daqui a pouquinho você vai tomar conhecimento que o PSG foi lá e deu a volta por cima. Vamos falar ainda sobre o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Vai acontecer logo mais daqui a pouco, no Rio de Janeiro. O futsal, a seleção brasileira de futsal, goleou por 8-0. Daqui a pouquinho você vai saber quem foi a vítima, quem foi o adversário. A seleção feminina, que tem mais um compromisso diante da Venezuela, no Sul-Americano Sub-20. E também nós vamos falar de outros aspectos aqui do esporte pela cidade e pela nossa região. Mas nós vamos começar falando exatamente sobre as duas novas contratações da Caldense. A Caldense anunciou ontem mais dois jogadores, o Maicon Douglas e também o americano, o Maicon Douglas, que é um jogador de meio campo. Ele começou no Coruripe das Alagoas, você está vendo aí o jogador, e passou aí pelo Vitória, jogou no Japão, no Osaka do Japão, estava no Maguari, de Pernambuco, e agora está aí contratado pela Associação Atlética Caldense. E o americano, que é esse aí o grandalhão, é atacante, é o João Pedro Vaz Leandro, né, que é conhecido no futebol como americano, começou no Ceilândia, lá no Distrito Federal, e atualmente ele estava no Brasiliense. Jogador de 21 anos, 1,85 m, está chegando aí para participar também pela Associação Atlética Caldense. E nós já tínhamos falado ontem do Romário, né, que está de volta, deu até uma declaração ontem, nós veiculamos aqui, jogador que trabalhou aqui em 2019 com o próprio Mauro Fernandes, que é o técnico atual da Caldense, e ele voltou. Então são essas três novas caras que foram anunciadas ontem pela Caldense. E falando no jogo treino que a Caldense vai realizar lá em Limeira, neste sábado, às 11 horas da manhã, o time joga contra a Internacional de Limeira. É o primeiro teste preparatório do time da Caldense, que está se preparando aí para disputar o Campeonato Mineiro do Módulo 2. Lembrando que a estreia da Caldense vai acontecer em Montes Claros, 850 quilômetros de Poços de Caldas, né? Vai jogar lá contra o Norte Sport, que é uma sociedade anônima do futebol. Ela abriu uma sociedade anônima do futebol e tem um empresário que administra essa SAF lá do Montes Claros. E está prometendo que vai fazer uma bela campanha e de cara a Caldense joga lá. Sábado, dia 4 de maio, estreia da Caldense em Montes Claros, 3 horas da tarde, né? Um calor insano lá em Montes Claros, mas é isso que eles fazem, jogam num horário inconveniente para quem vai de outras regiões do estado, como é o caso da Caldense aqui do sul de Minas Gerais. Então, claro que nós vamos acompanhar o Campeonato Mineiro do Módulo 2, torcendo para a Caldense fazer bela campanha, está montando uma boa equipe,
segundo os próprios dirigentes, a equipe é capaz de retomar a caminhada de volta à primeira divisão e comemorar o ano que vem, o centenário da veterana. Bom, nós vamos falar agora também da Taça Poços de Caldas Sub-20, já que amanhã começa a fase semifinal do campeonato. Amanhã nós teremos lá no Bandolão, 7h30 da noite, o jogo entre o Vila Real e a Caldense. O Vila Real que ficou em primeiro lugar e a Caldense ficou em segundo lugar do grupo dela. E depois de amanhã, aí chegou a vez do Tigres, que ficou em primeiro lugar do seu grupo, contra o Poços de Caldas, que foi o segundo colocado no grupo em que estava também o Vila Real. Então, são os dois jogos que dão sequência aí à Taça Poços de Caldas Sub-20, lembrando que os vencedores desses dois confrontos vão disputar a final da competição, que está aí chegando já a sua fase derradeira, né? Como está chegando a final também, a Copa Zé Gordinho de Futebol Society, né? Os jogos das finais serão realizados hoje. Aliás, em primeiro o jogo da decisão de terceiro e quarto lugares entre o Osaques e a Caldense. E aí sim a decisão entre Copoços e Atenas. Lembrando que esses jogos acontecem lá nos campos de grama sintética do Parque Municipal. É onde tem acontecido toda essa competição, chegando agora na fase final. Primeiro decisão de terceiro e quarto, Osaques e Caldense, e depois a decisão do título entre Copoços e o time do Atenas. Nós vamos para um primeiro bloco de intervalo, nós vamos fazer aqui um intervalo dentro do nosso programa de hoje, e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até já. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O que você acha que mudou em Poços? Olha, para mim mudou tudo. As ruas estão super limpas, as praças estão super bem cuidadas. Tô achando tudo maravilhoso. Antigamente as ruas estavam tudo esburacadas, agora ficou muito bom, ficou top o serviço realizado por eles. Toda vez que eu venho na UPA, o atendimento é rápido, eles medicam tudo aqui mesmo, faz os exames tudo aqui, principalmente a gente que é mãe não precisa ficar andando para lá e para cá. Antes aqui era bem abandonado, né, totalmente entregue à violência, e agora tá lindo, tá gostoso. A Avenida João Pinheiro tá mudando muito, tá ficando muito boa para caminhar, tranquila, segura, iluminada, bonita. Até que, enfim, o servidor vai ter um local digno para trabalhar. Antigamente aqui no Jardim Kennedy era muito enchente, agora não, agora acabou, tá bem melhor. Aqui uma delícia, os vizinhos estão muito bom, muito gostoso morar aqui. Eu esperei 30 anos, mas realizei o sonho da casa própria. Todo mundo está vendo, Poços tá muito melhor. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Minas Esporte. Lembrando que ontem começou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem nós tivemos lá na Fonte Nova, em Salvador, a vitória de virada do Bahia sobre o Fluminense por 2-1. O Fluminense fez primeiro através do jogador do gringo aí, o argentino, né, o Cano. E aí dois golaços de virada, né, o Caio Alexandre e o Cauli driblou toda a defesa para fazer o gol da virada. Então, portanto,
2-1 para o Bahia, diante do Fluminense, nesse jogo que aconteceu lá na Arena Fonte Nova ontem à noite. E depois do jogo, o Fernando Diniz deu até uma explicação aí sobre o que aconteceu nesse jogo. O time jogou meio desfalcado. Vamos lá, vamos ouvi-lo. Tem mais chance de fazer o gol, de ganhar do Inter para poder ganhar a Libertadores, por exemplo. Essa é a lógica. Não tem outra lógica. Essa é a lógica. O time melhorar para poder conseguir o resultado que a gente precisa. Quando a gente teve mais jogadores fora de posição, no segundo tempo, foi a hora que a gente teve mais chance de poder empatar o jogo e o time cresceu. Obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição, que eu achasse que fosse ficar melhor com o time, ia jogar o jogador da posição. Não mexo, nunca mexo e crio para poder piorar o time. Então é isso que acontece. Essa pergunta ela é válida hoje e ela é válida para o jogo do Inter de Porto Alegre. Então se aquilo lá foi bom, porque ganhou, senão teria sido também, seria um motivo de questionamento. A gente tem que tentar ajudar a torcida a entender. Se o cara que deve estar criticando hoje tem que criticar contra o Inter também. E não ganharia a Libertadores. As coisas são assim, mais ou menos assim, para ser uma coisa fiel àquilo que está acontecendo. É isso, a lógica é essa, é melhorar o time para poder, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas sempre a tentativa de melhorar a equipe. Eu vou sempre botar, não vou colocar isso aí, todo mundo sabe que eu vou fazer uma coisa, se precisar sair do convencional, eu vou fazer para melhorar a equipe. E o Fluminense só ganhou a Libertadores, o título histórico, e ganhou a Recopa, porque ele não é um time convencional. Se ele fosse convencional, provavelmente a gente não teria ganho. Então aí o Fernando Diniz, né, tentando explicar aí, mas o Fluminense jogou meio desfalcado, essa que é a grande verdade. E claro que foi apenas o início da rodada, né, nós teremos a sequência da competição hoje com outros jogos. O Grêmio, por exemplo, lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, recebe o Atlético Paranaense. Em Bragança Paulista, olha aí, o Bragantino vai enfrentar o Vasco da Gama. O Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, em Belo Horizonte, pega o Criciúma. E em São Paulo, no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta o Internacional de Porto Alegre. Ainda hoje, nós teremos lá no Castelão, em Fortaleza, Fortaleza e Cruzeiro. Em Caxias do Sul, o Juventude pega o Corinthians e no Rio, no Maracanã, o Flamengo joga diante do São Paulo. Teste de fogo aí para o Thiago Carpini, hein? Deram força para ele, acreditaram na reação, mas é uma parada indigesta para o Carpini hoje no Rio. E amanhã nós teremos mais um jogo entre Botafogo e Atlético Goianiense, lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Tem um jogo aí que foi adiado, né? E a gente depois vamos ver a data para a gente divulgar esse outro jogo que seria complemento da rodada de hoje, mas não vai acontecer. Bom, e a Champions League, hein? Ontem nós tivemos dois grandes jogos pela Champions. Nós tivemos aí o Borussia Dortmund ganhando do Atlético de Madrid por 4-2 e na somatória dos placares ficou favorável a Borussia, que ficou aí com 5-4 na somatória dos placares. E da mesma forma o Paris Saint-Germain, que acabou ganhando ontem pelo placar de 4-1 e na somatória acabou ficando aí com uma vitória pelo placar de 6-4. Então o Borussia passa para a fase semifinal e o Paris Saint-Germain passa também para a semifinal. E hoje tem mais dois jogos, né? Hoje dois grandes jogos, diga-se de passagem. Lá na Alemanha, o Bayern de Munique enfrenta o Arsenal da Inglaterra. No primeiro jogo lá em Londres, houve empate em 2-2. E também na Inglaterra, o Manchester City vai enfrentar o Real Madrid. Lembrando que no primeiro jogo lá em Madrid, houve empate em 3-3. E aí, claro, se houver empate de novo, tem a prorrogação. E se eu persistir o empate, decisão por pênaltis. Mas quem vencer nos confrontos dos 90 minutos, passa para a fase semifinal do campeonato. É a Champions League. E aqui no Brasil, hoje, daqui a pouco, 2h30 da tarde, tem o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Tem os times do primeiro pote, que você está vendo ali, ó. Tem o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Botafogo,
o Ceará, o Corinthians, o Cuiabá, o Flamengo, o Fluminense, o Fortaleza, o Grêmio, o Internacional, o Palmeiras, o Bragantino e o São Paulo. Só que é o seguinte, no grupo B que eu vou falar agora para você, tem time forte também. De repente cai aí um Flamengo e Vasco, só para você ter uma ideia. Porque os times que estão aí no pote 2, no pote B, por exemplo, ali ó, o Águia de Marabá, o Amazonas, o América de Natal, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Brusque, o CRB, Criciúma. Olha, o Goiás é um time que pode fazer frente a outro time do pote 1. O Juventude, o Operário do Paraná, o Sampaio Correia, o Souza da Paraíba, o Sport do Recife, que também tem muita história no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama, que eu falei pode cair com outro time forte do pote 1, o Vitória e o Ipiranga de Erechim, lá no Rio Grande do Sul. Então hoje, 2h30 da tarde, você fica conhecendo quem será o adversário do seu time de coração. Eu queria falar também agora sobre o futsal, né? A seleção brasileira de futsal, ela goleou a Lituânia ontem pelo placar de 8-0. Ela já tinha jogado e vencido o primeiro compromisso também e, portanto, está aí encerrando a fase de preparação para a Copa do Mundo. É o último amistoso. Eu não sei porque nós vamos ficar uma temporada tão grande sem mais jogos amistosos. Isso depende da data FIFA, porque o futsal agora é agregado à FIFA. Então, não vamos ter até setembro, que o Campeonato Mundial começa no Uzbequistão no dia 14 de setembro. Então, até lá não teremos mais nenhum jogo amistoso, a não ser que haja uma mudança radical aí na preparação da seleção brasileira. Ontem, 8-0 diante da Lituânia. Os gols foram marcados pelo Felipe Valério, pelo Rafa Santos, pelo Richard, que marcou 2. Quem marcou 2 também foi o Fitz, o Lucão e o Ricardinho foram os autores dos gols. Precisou só do primeiro tempo. Primeiro tempo 8-0. No segundo tempo a seleção segurou um pouquinho e a própria Lituânia voltou mais animada para o jogo e por isso que não aconteceu nada de excepcional no segundo tempo. Lembrando que o Brasil está em busca do 6º título da Copa do Mundo, depois que o antigo futebol de salão virou futsal, né? O Brasil era recordista do futebol de salão e agora também está acumulando títulos em cima de títulos, jogando o futsal, né? Que hoje é agregado da própria FIFA, como a gente falou agora há pouquinho aqui. Bom, e a seleção feminina sub-20 ganhou aí recentemente agora da Bolívia. Essa auxiliar técnica da seleção colocou um time misto, time totalmente modificado, mas ainda assim acabou ganhando pelo placar de 2-0 diante da Bolívia. Tinha vencido já o primeiro jogo por uma goleada de 4 e agora joga contra a Venezuela, jogo que acontece nesta sexta-feira, lá mesmo no Equador. E o Brasil está em busca aí seu 10º título sul-americano, né, da categoria sub-20. Todos os campeonatos que aconteceram até hoje, o Brasil foi campeão. Então, pela 10ª vez acontece a competição em nível de América do Sul e mais uma vez o Brasil está correndo atrás desse título aí. Essa que você viu agora há pouco aí é a Anne Barros, auxiliar técnica desta seleção sub-20. Muito bem, e para a gente finalizar o programa de hoje, eu quero lembrar que o Romário, esse Romário, você está vendo aí, ó, camisa 11, 58 anos, ele foi campeão do mundo com aquela seleção de 94, ele e o Bebeto, só não fizeram chover na Copa do Mundo dos Estados Unidos, na oportunidade ele tinha 28 anos, e hoje com 58 ele resolveu voltar a jogar futebol. Lembrando que ele é o presidente do América do Rio, e é senador, não é isso? O Romário é senador, né? E agora
acendeu nele a vontade de voltar a jogar futebol. O que eu posso dizer é que o Romário tem batido uma bolinha ainda, participado de jogos amistosos, jogos demonstrativos aí pelo Brasil afora, né? Então, eu não vou dizer que ele vai aguentar 90 minutos, mas também não é bobo, né? Vai poder jogar paradinho ali, ele tem muita inteligência, vai tocar a bolinha dele. Em princípio, ele quer jogar apenas jogos amistosos, mas ele está inscrito no BID, ele é jogador oficial do América. Por que ele se inscreveu? Ele quer realizar um sonho dele, que é jogar ao lado do filho, que hoje é jogador do América, o Romarinho. Então, que ele cumpra, que ele realize esse sonho de jogar ao lado do filho dele. E nós estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje, agradecendo o prestígio da sua audiência, convidando você para que esteja conosco amanhã novamente, a partir do meio-dia. Até lá e um grande abraço.